Ah, o Chicago Bears, né? Temporada nova, velho Bears. É isso aí, Chicago Bears jogou em casa, na frente da sua torcida, com um novo treinador, com muita expectativa e perdeu para o Minnesota Vikings de virada no quarto período, abriu vantagem, tinha uma oportunidade. Entrando no quarto período, estava vencendo por 11 pontos e acabou perdendo o jogo. Fala aí, meu amigo, minha amiga ligados no Toque Passa, chegando aqui nessa terça-feira de maneira improvisada aqui, você sabe muito bem, estou improvisado porque eu estou, inclusive, viajando hoje, né? Mas assim que eu chegar em casa, pode ficar tranquilo que os vídeos serão improvisados porque você sabe que eu estou completamente bagunçado, mas vai ser improvisado pelo menos no meu antigo cenário. Então, peço que você deixe seu like, seu hype, se inscreva no canal, compartilhe o que passa e se puder colaborar um pouco mais, faça parte do Clube Amigo Ligado, seja um apoiador do canal, tem vantagem, grupo no Telegram e tem também a videochamada. Quem é Amigo Ligado Plus, ontem rolou, hein? Foi bem legal mesmo e semana que vem tem mais outra, né? Toda semana a gente vai fazer uma videochamada com quem faz parte do Amigo Ligado Plus. Vamos nessa então, vai? Vamos falar aqui desse Monday Night e outras notícias. Roda a vinheta. Vamos lá, então vamos começar aqui, como eu disse, improvisado, né? Então eu vou aproveitar mais uma vez, tela dividida, colocar aqui meio a meio, para a gente facilitar na hora da edição de vídeo. Então vamos colocar aqui o box score dessa vitória dos Vikings sobre os Bears, um jogo que pode ser comentado assim em dois períodos, né? Não do primeiro para o segundo tempo, mas dos três primeiros quartos voltados para mais a equipe do Chicago Bears e um quarto período em que as coisas funcionaram muito melhores para a equipe do Minnesota Vikings. O DJ McCarthy sofreu bastante nos três primeiros quartos, parecia que o jogo estava muito rápido para ele, né? A sensação era essa, a sensação é que ele estava um pouquinho perdido nessa conexão com a sideline, tentando passar as instruções, o play clock parecia muito rápido para ele estava tendo dificuldade de conseguir o snap no tempo certo, e na hora que a bola voava, a leitura estava com problemática, né? Ele não estava conseguindo se conectar, sofreu bastante nos três primeiros quartos. No quarto período, para mim, houve uma mudança, né? Você teve ali o O'Connell simplificando um pouquinho mais o playbook e isso facilitou bastante para o calouro. Dá para usar esse termo, né? Não é calouro, está no seu segundo ano, mas era o primeiro jogo dele como jogo oficial na NFL, como titular, como quarterback na NFL. Então, o J.J. McCarthy sofreu nesse começo, depois conseguiu se encontrar e as coisas foram um pouquinho melhores nesse quarto período, quando conseguiu fazer boas conexões. Por outro lado, a equipe do Chicago Bears teve três primeiros quartos bons, defensivamente, principalmente, a chavinha virou, né? No quarto período sofreu mais com essa simplificação do playbook por parte dos Vikings. E o ataque é difícil a gente avaliar. A primeira campanha ofensiva do Caleb Williams, você falou assim, cara, tá aí. Era aquela primeira escolha, né? Esse cara aqui, olha lá, olha o que o Eberflus fez. Tava acompanhando o jogo na ESPN também, eu concordava muito com o Paulo, falou, cara, ele parece mais confiante, você percebia. Ele acertou os 10 primeiros passes que tentou, aquele Williams com movimento, teve um passe por 12, coisa... Eu falei, cara, puta, tá consertado. O Ben Johnson chegou aí, ó, foi lá e acabou. Nós temos hoje um novo Caleb Williams, um novo Chicago Bears, esse time aqui vai adiante. Só que, tirando essa primeira campanha, ficou ruim, né? Eles marcaram um touchdown na primeira campanha, foram marcar depois um field goal, venciam por 17-6, mas o outro touchdown foi uma pick six, né? Então é um touchdown defensivo. E nas 10 primeiras campanhas ofensivas do Chicago Bears, eles conseguiram só 10 pontos, né? Um ponto por campanha ofensiva, uma média muito ruim, pior do que o ataque do ano passado com o Eberflus. Considerando os 7 pontos que eles conseguiram já no final do jogo, foi para 17 pontos em 11 campanhas, também não muda muita coisa, né? É muito ruim, foi muito mal, acabou sendo ruim o jogo para a equipe do Chicago Bears, graças também, aí tem sempre a questão do mérito e demérito, a gente sempre fica batendo nessa tecla, a defesa do Vikings é uma defesa muito forte. E a vitória dos Vikings passa muito por essa defesa, porque essa defesa conseguiu manter o jogo parelho, o jogo próximo, né, enquanto o J.J. McCarthy estava sofrendo. Enquanto o McCarthy não conseguia encontrar, deixou o placar acessível, um placar com uma possibilidade de, no momento que desse aquele plugzinho que encaixasse o ataque ofensivamente, o time funcionasse,
teria condições de vencer. Não deixou a partida seguir. Então é a importância de você ter uma defesa forte. E aqui é um sistema estabelecido, né? A gente está falando do Minnesota Vikings, que já vem com anos de trabalho com o O'Connell, uma defesa que está aí com o Brian Flores, que já era muito forte no ano passado, e é uma defesa que continua muito forte, então não é um absurdo os Bears perderem, é que pro torcedor, a gente viu aqui, viu o Kurt lá falando nas redes, assim, cara, de novo, né, eu acreditei, por que eu acreditei? Eu sabia que não ia dar certo, é sempre assim que então a sensação é ruim pelo histórico, mas não é propriamente por esse jogo. O Ben Johnson está aprendendo a ser treinador, tomou algumas decisões erradas. Né? O kickoff, faltando 2 minutos, 2 minutos e 2 segundos, tinha que ter sido, segundo o Ben Johnson, era para fora da end zone. Faltou o feijão pro Cairo? Talvez. Também tem uma questão que aí precisaria conversar mais ali com ele. O treinamento mudou. Antigamente eu treinava para fazer o touchback. Hoje em dia você treina para não acertar o touchback, para você fazer um chute mais curto. Então na hora que você tem que mudar isso aqui, talvez falte. Foi inteligente também a equipe dos Vikings, porque estava na end zone, o cara poderia ter ajoelhado e aí daria um tempo a mais para a equipe dos Bears, né, que queriam usar a parada do relógio do Ultimate Warning, mas acabou tendo um retorno, e aí perdeu essa parada, só tinha um tempo para pedir, e aí ficaram poucos segundos no relógio para você conseguir ter uma última posse de bola, mas podia ter tentado o onside kick, né, o onside kick seria mais vantajoso do que propriamente isso aqui. O Cairo perdeu um field goal também de 50 jardas, mas não é um field goal fácil, né, 50 jardas... campo aberto, gramado natural, tem todas essas relações aqui, não é um chute que tinha que ser automático, não é o chute do Moody de 27 jardas, não é um chute de 40 jardas, chute de 50 jardas já é meio que ok, né? Um bom kicker tem que fazer, você espera que fizesse, a gente torcia para que ele fizesse, mas ter perdido também não é nenhum absurdo, não fica nada exagerado, falar, nossa senhora, acabou, ele não saiu para nada, vamos cortar, vamos procurar um novo kicker. Assim, mas o time, para mim, o principal é o ataque, que né, depois daquela primeira campanha, Caleb Williams ficou muito previsível. Você tinha algumas boas jogadas, mas você não tinha uma conexão, você não tinha uma sequência interessante. Não era um time que constantemente... Aquela primeira campanha muito bem ensaiadinha, bonitinha, né? Tudo certinho. Depois você tinha uma boa jogada e aí era acompanhado de uma jogada muito ruim. E o ataque saía de campo. Dava chance pro DJ McCarthy, que vai se encontrando, que vai... E, pô, teve boas corridas aqui. O Jordan Mason fez uma corrida muito interessante também, achei uma boa aquisição. 120 jardas corridas para os Vikings, 119 para a equipe dos Bears. O McCarthy terminou com 13 de 20, 143 jardas, 2 passos para touchdown e uma interceptação. E também teve ali o seu touchdown terrestre, né? Ele marcou um touchdown. E o Chicago Bears teve ali o Caleb Williams com 21 de 35, 210 jardas, um passo para touchdown. Alguns bons momentos, alguns momentos muito ruins, né? Eu falo só calma, tá? Eu não vou descartar o Bears, eu não vou colocar os Vikings no Super Bowl. Eu acho que ainda temos que ver. Eu quero ver, porque essa simplificada no playbook ajudou o DJ McCarthy no quarto período, funcionou para esse jogo, mas ele precisa entrar no ritmo, porque esse playbook mais simples é o que geralmente acontece com o quarterback reserva. Você simplifica, funciona por um jogo, mas quando você enfrenta um time um pouquinho mais difícil, quando você dá mais material para o adversário estudar, ele não tem longo prazo. Ele precisa entrar naquele playbook mais complicado. Ele precisa entrar no modo dos 3 primeiros quartos com a efetividade do quarto período. Né? Ele precisa jogar daquele jeito lá, porque lá ele vai conseguir se estabelecer como um franchise quarterback. Esse quarto período, ele só mostra que ele tem qualidade para ser um reserva. Calma, eu não estou criticando. É o primeiro jogo do cara. É um calouro que eu estou falando, mas não dá para... Não é sustentável um playbook tão simples assim. E o Caleb Williams eu quero ver mais também, né? Eu vou esperar aqui, o Ben Johnson tem que aprender, muita calma nessa hora, é um time que é normal, né? Não vamos descartar. Primeira semana é complicado para bem e para mal, vamos ter calma, não vamos nos acelerar. Vou aproveitar a tela dividida aqui para facilitar a edição e vou colocar aqui a informação que a gente tem que passar. Primeiro, a troca do Tank Bigsby indo para a equipe dos Eagles, uma troca que aconteceu ontem aqui, né? Mais uma troca, os Eagles se movimentam bastante, adicionando mais uma peça no seu grupo de running backs, ali atrás do Saquon Barkley. Os Jaguars vão receber uma quinta e uma sexta rodada de 2026, vindas do Philadelphia Eagles, adicionando aqui então esse running back. O
que é interessante? Você aumenta o número de peças atrás, né? Vai usar tudo. O Chipley saiu machucado, né? É uma lesão na costela nessa primeira semana. Você tem o A.J. Dillon também, mas aí você coloca o Bigsby, é um jogador melhor. Perderam o Gainwell, que foi importante no ano passado, sim, para dar esse refresco. Era o número 2 e eu acho que o Bigsby chega para ser o número 2. 766 jardas no ano passado e 7 touchdowns. Né? Travis Etienne teve uma boa partida, eu acho que ele seria o número 2. O cara tem mais 2 anos de contrato, uma troca que pode ser interessante também para a equipe dos Jaguars. E essa questão, né? O Bigsby tem sua qualidade ali para kickoff. Ele é um bom retornador, e aí você adiciona também essa peça. Gostei dessa troca. E o Roseman não para, né? E talvez não tenha parado ainda, talvez faça mais trocas. Ele é um cara bastante ativo na liga, mas eu achei uma troca interessante para a equipe dos Eagles. Eu gosto do Bigsby, acho que muita gente gosta dele no Fantasy também. O ano passado ele rendeu bem, né? Pouco esperado, era um bom sleeper para você ter no seu time. Agora, nos Eagles, Saquon é o principal, mas não dá para ficar matando o cara também toda hora. Você precisa de mais gente, precisa mais peça. E aí adiciona um bom jogador, um bom potencial. Tem uma boa leitura também ali no backfield para fazer boas corridas. E vou para essa aqui, né? San Francisco 49ers é sempre uma emoção, né? O Brock Purdy machucado, 2 lesões que ele tem aqui, é dúvida para semana 2. Boa notícia, semana 2 é contra o New Orleans Saints, né? Então, tá calma nessa hora, dá para ganhar sem o Brock Purdy. Lesão no dedo do pé e uma lesão no ombro. Segundo o Shanahan, a lesão no dedo do pé é mais séria que a lesão no ombro. Não falou em qual dedo que é, né? Nem em qual pé que é, se é o pé direito ou se é o pé esquerdo. Tem diferença, que é o pé que você planta, pode dar um incômodo e mudar a sua mecânica. O ombro é o ombro não passador, né? O ombro esquerdo aqui, mas também mexe com mecânica, por isso talvez ele fique descartado. Até porque a dor pode incomodar, o cara pode tomar uma pancada, né? Qualquer hit que ele tome, qualquer sack, qualquer pancada vai incomodar, vai atrapalhar. Às vezes vale a pena você segurar. Mac Jones seria o quarterback titular. Aliás, não tem nem informação se vão adicionar mais alguém pro grupo, né? Se ele vai ter condição ou não de jogar, e se o Mac Jones vai ser o titular e vai ter algum outro backup que vai ser adicionado. Vai ser legal só porque o Mac Jones atrai, a gente falou, atrai oportunidade, ele chama, o jogador assim chama oportunidade, mas a gente não acha que ele seja tão ruim assim, mas a gente vai ter a chance de ver o Shanahan trabalhar com o quarterback que ele queria pegar no draft. Ele foi convencido do Trey Lance, ele queria o Mac Jones acabou nos Patriots, e ele gostava do estilo, não acho que vai ser um problema, né? Acho que o Shanahan tem no Mac Jones uma figura bem parecida com o que é do Brock Purdy, e é o Kirk Cousins dele ali, né? Um cara que entra em campo e faz o que exatamente ele falou para fazer. Eu não acho que vai ser um problema, principalmente contra o Saints, por mais que a defesa do Saints tenha jogado bem, redondinho, a gente falou na live ontem lá com o Ivo, né? Jogou melhor do que a gente poderia imaginar, mas acho que em casa não é um problema. Também tem essa questão do George Kittle. George Kittle vai perder algumas semanas, tá? Lesão de hamstring, né? O posterior da coxa. Deixou ele fora no segundo quarto já do jogo contra o Seahawks. Acabou tendo que usar o tight end reserva ali. E talvez ele vá para injury reserve, né? O Shanahan aqui não descartou essa hipótese dele ser colocado na injury reserve. E aí ele perderia pelo menos 4 semanas, né? Mas ainda não tomou essa decisão. A gente vai ficar aguardando. Neste momento eles esperam que ele volte, quem sabe em 2, em 3 semanas, mas se a ideia for usar daqui 4 semanas só, então coloca na injury reserve, que aí você abre um espaço no seu cap, né? No seu cap e no seu roster, no seu elenco ali com 53 jogadores. O Jawan Jennings tem chance de jogar contra o Saints, mas ainda segue sendo avaliado aqui, e aí a gente vai ver qual que vai ser a decisão. Menos mal que o calendário não é dos mais complicados e é um jogo contra o Saints, né? Não é para causar um problema assim. Depois de você vencer a equipe do Seattle Seahawks, se você perder para o Saints ali, o torcedor vai ficar de cabelo em pé. É isso, pessoal. Despeçam-se desse cenário aqui, desses cenários improvisados. Estaria improvisando cenários. Não, o cenário tende a ser em casa, talvez no trabalho também, né? Principalmente na segunda-feira, e a gente vai
pegando um pouquinho mais a dinâmica de como vai ser agora a cobertura com o meu trabalho, com a minha vida civil. E também colabora lá, né? Embaixo ali na descrição tem lá o YouTube do Gol. Confira aí, ajude, que preciso fazer valer, porque o dinheiro está entrando, as contas estão sendo pagas por lá, e aí você colabora comigo para eu ter esse espacinho ainda, né? Para não precisar abandonar de vez também aqui o Toque Passa. Valeu, galera. Aquele abraço e até a próxima. Valeu!